Olá pessoal, eu sou o professor Vinícius Melo, de Processo Penal, e esse é o programa que produzimos mapas mentais de assuntos importantes para concursos públicos. A proposta é que você possa melhor visualizá-los para dominar a matéria e ir bem na prova. O mapa que vamos esquematizar aqui pode ser baixado em alta definição. É só clicar no link disponível na descrição do vídeo aqui embaixo. Hoje, vamos falar sobre as características do inquérito policial. Mas antes de começarmos, tenho um pedido. Segue o canal e fica ligado, porque no final do vídeo tem um cupom para assinar o Descomplica Concursos com desconto. Prontos? Vamos começar. Primeiro, é importante conceituar o inquérito policial. Trata-se de um procedimento administrativo realizado através de um conjunto de diligências pela autoridade policial, que cabe quando existe a ocorrência ou suspeita de ocorrência de um crime. A finalidade é obter a justa causa, ou seja, a materialidade, que é averiguar se um crime de fato ocorreu, e indícios de autoria, que é saber se há um indício mínimo de que a pessoa que está sendo investigada pode ser culpada. Ou seja, cabe o inquérito policial quando um crime foi cometido e a autoridade começa a investigar os possíveis envolvidos. Para exemplificar cada característica, vamos contar a história de um crime. Vamos supor que um homem morreu. Esse homem tinha filhos, mas morava sozinho. Há a suspeita de que houve um assassinato e, por isso, o Ministério Público requisitou um inquérito policial. O homem morreu com um tiro. Existe a suspeita de que o tiro tenha sido dado por um vizinho. O inquérito policial tem 7 características. A primeira delas é que ele é inquisitivo, cabendo ao delegado deferir ou não as diligências requeridas pelo indiciado. O delegado tem plena liberdade para definir o rumo da investigação, não podendo acusar se uma pessoa é inocente ou culpado. A culpa só vai ser verificada no processo. Voltando ao exemplo, aqui significa que a autoridade policial tem o direito de investigar o vizinho, e esse, por sua vez, deve aguardar o processo de investigação, não cabendo à defesa de mérito, podendo somente acompanhar alguns atos que são praticados no curso da investigação, como, por exemplo, a inquirição de testemunha. Aqui é importante prestar atenção, pois isso foge do princípio do contraditório e ampla defesa, previsto no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que fala que sempre vai haver a hipótese de um advogado contradizer a investigação. Esse princípio cabe em processos judiciais, e o inquérito policial é um procedimento administrativo. A segunda característica do inquérito policial é que ele é sigiloso. Quando se investiga algo, sigilo é fundamental. Isso está disposto no artigo 20 do Código de Processo Penal. Quanto a esse ponto, há uma exceção, que está disposta na súmula vinculante número 14. Ela diz que o defensor tem acesso amplo aos documentos de prova que já foram documentados em procedimentos investigatórios. Na nossa história, isso significa que a autoridade não pode dividir nada relacionado ao inquérito, a não ser que se enquadre nessa exceção que explicamos. A terceira característica é ser indisponível, ou seja, depois que começado, o delegado não tem competência para arquivar. Isto está disposto no artigo 17 do Código de Processo Penal. No caso do suposto homem que praticou o assassinato, uma vez iniciada a investigação pela autoridade policial, não cabe desistência, deve investigar até o fim. A quarta característica é ser dispensável. O titular da ação penal, o Ministério Público, segundo o artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal, pode dispensar total ou parcialmente o inquérito, desde que já possua justa causa para instauração da ação penal. Ou seja, o inquérito policial é dispensável. Não é obrigatório para que o processo exista. Existem outros meios para buscar indícios de autoria e materialidade que não só o inquérito policial. Segundo essa característica na nossa história, caso o vizinho se declare culpado antes do início do inquérito e houver outros elementos de prova, como, por exemplo, a filmagem do crime, o Ministério Público pode considerar o inquérito dispensável no todo ou em parte. A quinta característica é que ele deve ser escrito. Isso significa que todas as peças formadas no inquérito policial devem ser reduzidas a termo. Isso está disposto no artigo 9º do Código de Processo Penal. Mas nada impede que os depoimentos sejam colhidos pelo sistema audiovisual, conforme dispõe o artigo 405 do Código de Processo Penal. A sexta característica é que o inquérito é oficial, ou seja, só pode ser feito por órgãos oficiais, segundo o artigo 5º, inciso 1º do Código de Processo Penal. Então, uma pessoa particular que foi atingida pelo crime até pode resolver fazer uma investigação paralela, mas a condução do inquérito incumbe ao delegado de polícia. Isso significa que, no nosso exemplo, um dos filhos do homem não pode resolver fazer a investigação sozinho. Ele vai precisar esperar a averiguação oficial. A sétima e última é que ele é unidirecional, o que significa que tem uma única finalidade, que é a apuração da autoria e a materialidade delitiva.
Dessa forma, não cabe à autoridade policial emitir qualquer juízo de valor. Falar que a pessoa é inocente ou culpada não cabe à autoridade policial. Só cabe investigar se há autoria e materialidade. Finalizando a nossa história, isso significa que a autoridade policial tem o direito de investigar tanto se o tiro saiu de outra pessoa e não foi suicídio, ou se o vizinho está envolvido nisso. Mas ao delegado cabe apenas a investigação, não podendo declarar ninguém culpado. E é isso, pessoal. Essas são as 7 características do inquérito policial. O mapa mental que foi desenhado no decorrer do vídeo pode ser baixado em alta definição no link da descrição do vídeo. Ah, e não esquece de curtir o vídeo e assinar o nosso canal para ficar sempre por dentro dos conteúdos que colocamos aqui. Até a próxima!